Alô, pessoal, boa tarde. Segunda chamada agora, 12h55, com os presentes aqui. Então a gente dá início a essa Assembleia Geral Ordinária, com esse público qualificadíssimo aqui presente. Foi uma tentativa de retomar reuniões presenciais, a gente sabe que é um risco, mas enfim, acho que é válida a tentativa, acho que é sempre importante a gente tentar fazer esse movimento, quem sabe a gente insiste na próxima, e na próxima, e na próxima, até que a gente consiga ter um aumento de quórum. Essa interação aqui, face a face, olho no olho, é importante para nós, para o sindicato principalmente, para a gente aproximar as pessoas, para a gente se conhecer, né? Só no online, às vezes, a gente só está olhando quem está falando, então a gente não sabe quem está presente. Então é importante a gente tentar fazer esse movimento. Bom, a ordem do dia hoje são informes gerais, é o ponto 1. O segundo ponto é a apresentação do resultado da pesquisa sobre burocracia pública realizada pelo Instituto República. O terceiro ponto, a apresentação do sistema Foodnet, da nossa amiga Madalena e dos colegas de trabalho. E o quarto ponto, outros temas que se apresentem. Eu combinei já com a Madalena, a gente vai fazer uma inversão do ponto 2 e ponto 3. Então, depois dos informes gerais, a Madalena vai fazer a apresentação e depois a gente passa para a apresentação do resultado da pesquisa sobre burocracia pública, que foi aquela pesquisa que a gente estimulou no início do ano aos filiados da GEST Rio responderem. Então, acho que a gente inicia. Eu vou começar primeiro dando um informe geral só sobre a questão das ações judiciais que estão em andamento pela GEST Rio. Só um minuto que eu vou abrir aqui. Dizer que essa reunião está sendo gravada também, depois a gente vai disponibilizá-la, especialmente por conta das apresentações, que muitos se interessaram, né, especialmente pela apresentação da Madalena. Bom, em termos de ações que hoje a gente está em andamento, ou de certa forma conclusa, né, tem a ação que foi um mandado de injunção visando a regulamentação do direito ao licenciamento sindical. Essa ação, na verdade, já foi ganha por nós, né? Então esse direito ele já é reconhecido. Então hoje a diretoria colegiada da GEST Rio tem direito a licenças sindicais. O número ele não é certo, isso eu já até conversei com o Ítalo, nosso advogado, ele acha que é no mínimo 3, mas acha que se tiver mais pedidos também não é um problema. Isso é uma luta antiga da GEST Rio, né? Especialmente até para atrair mais pessoas, né, na possibilidade de se candidatarem à diretoria colegiada. Muitas vezes existe uma incompatibilidade entre o trabalho, a atividade sindical, então esse é um ganho importante. Então esse direito foi conquistado por nós. Nós temos uma ação coletiva visando a implementação da segunda parcela da recomposição salarial, aquela que foi votada pela LERJ, né? Inclusive a gente vai fazer informes sobre o movimento também da FOSPERJ que está acontecendo em relação a isso. Só que ainda na gestão anterior, da Ana Paula, a gente entrou com uma ação coletiva cobrando a implementação da segunda parcela, né? Essa ação está em curso, está aguardando manifestação do Ministério Público. Tínhamos uma ação coletiva contra o não pagamento do adicional de qualificação dos gestores de saúde. Essa ação perdeu o objeto, porque nós conseguimos, junto à SES, a regulamentação do adicional de qualificação depois de muito tempo, né? Foi a última carreira a conseguir regulamentar a questão do adicional de qualificação. Nós temos as ações visando o pagamento das diferenças decorrentes do congelamento da carreira. É justamente o período que a gente ficou sem progredir e promover dentro da carreira. Por mais que a nova lei tenha corrigido essa distorção, nos colocado na classe, no nível adequado, de acordo com o tempo que a gente tinha de carreira, a verdade é que todas aquelas parcelas adicionais, né,
seja da GDA, seja do adicional de qualificação, seja do salário básico, que a gente deixou de ganhar durante esse tempo, a lei não retroagiu, né? Ela começou a contar daquele ponto em diante, então nós temos ingressado com ações coletivas por turma e por carreira, para facilitar especialmente o entendimento junto ao judiciário. Essa foi a estratégia optada ainda na gestão da Ana Paula. Então nós temos uma, duas, três, quatro ações já nesse sentido. Quatro não, cinco. Temos 5 ações já nesse sentido e mais algumas ainda a serem ingressadas, né, que ainda faltavam alguns documentos, conferir algumas coisas. Isso já foi feito. O Ítalo, então, está dando continuidade para entrar para os restantes das turmas que a gente ainda não tinha ingressado, mas todas as ações têm o mesmo objeto, o mesmo teor. A única diferenciação é que elas estão sendo feitas turma a turma. Por fim, tem uma ação coletiva visando o ajuste do desenvolvimento da carreira dos gestores públicos, também foi feita na época da Ana Paula, e isso também perdeu um pouco sentido com a nova regulamentação da carreira. Então, a intenção é que a gente desista dessa ação. Então, do ponto de vista da diretoria jurídica, que hoje não pôde estar presente aqui, esse é o relatório. Eu vou passar para o Flávio rapidamente, para ele falar um pouco pela diretoria financeira. O Flávio é o nosso diretor financeiro, para quem não o conhece. Ainda que não fosse necessário, mas até por conta da Assembleia Geral Extraordinária que nós fizemos e deliberamos sobre valores referentes à ação do triênio, a gente achou importante trazer um informe mais geral também sobre a questão das finanças da GSI. Vou passar a palavra para o Flávio. Boa tarde a todos. Me chamo Flávio, sou especialista em previdência, atuo atualmente na diretoria financeira. A apresentação é mais uma cola com os números do que propriamente uma apresentação, né? A GSTU consta atualmente de 180 associados. Eu gravei ali 180, mas é aproximadamente, né? Esses valores não são do relatório do mês atual. O Reconcile ele é meio complicado de você acessar de qualquer lugar, né? Dos nossos associados, 56 estão cadastrados no Gimpass, né? Benefícios vão para Semperd. Na tabela 1, eu trago o saldo total, né, que é financeiro que a gente tem, separado por saldo em conta corrente e saldo fundo de investimento. Em abril ali nós decidimos investir parte desse dinheiro. A ideia é evitar perdas inflacionárias, né, sem correr riscos, né, é um fundo de baixíssimo risco, investimento de tudo público, de tanto cotização quanto de resgate de zero, né? Caso o GSTU precise desse dinheiro rapidamente, a gente não tem isso muito no horizonte de curto prazo, né? Mas se precisar, a gente consegue ter acesso a dinheiro rápido e sempre deixa uma parte na conta para as despesas mensais. Ali entre maio e junho, né? Você teve uma redução, mas esse valor de junho não está fechado, é no início do mês, porque a gente paga primeiro as despesas e os recursos das consignações, né, das mensalidades, ele vem do meio para o final do mês, né? Então a gente sempre ali até o dia 10, dia 12 mais ou menos, a gente sempre está com saldo menor do que o mês anterior. E aqui embaixo é o fluxo de entradas e saídas, né? Tanto as entradas que são referentes, né, às contribuições dos associados, e as saídas são as despesas, né, com contador, advogado, publicidade, e despesas diversas, né? Por exemplo, ali no mês de abril, a gente tem uma despesa de 6 mil, né? Parte dessa despesa é justamente uma doação para a FOSPERJ, né? A GFIU participa desse movimento junto com outras centrais sindicais. Em maio, a gente tem uma despesa um pouco maior, que é referente ao site, bienal. Bienalmente, a gente tem que pagar a hospedagem do site. E em janeiro também, a gente teve um pequeno acréscimo ali, que é o 13º computador, né? Pagou ele, emitiu a nota em final de dezembro, a gente pagou em janeiro. No fim, é esse o retrato aí das finanças da GSI. Essa palavra de volta aqui.
Eu tinha pedido para o Flávio também fazer um recorte do Gympass, que o Gympass era uma questão já, que vinha 2 gestões já, então fiz questão ali de botar os números, né? Acho que a gente tem um número interessante de associados que têm feito uso do benefício. Ele continua aberto, evidentemente, para quem quiser usar. Bom, o informe final, né, dessa parte inicial, a gente falar um pouco do movimento do FOSPERJ, que o FOSPERJ é o Fórum dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro. Ele congrega diversas carreiras, né? Esse fórum nasceu ali em 2019, 2020, por ali, justamente para falar sobre a questão da recomposição salarial dos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro. Então essa é a pauta que une, né, o FOSPERJ. A gente já teve idas e vindas nesse movimento, a gente está desde a criação de lá, já estivemos mais próximos, já estivemos mais afastados, estamos buscando agora uma reaproximação com eles. Ontem a Vanessa participou efetivamente, né, da primeira reunião nossa, né, junto com eles, né, que foi até um informe sobre o andamento do movimento. Esse movimento ele tem feito alguns atos, né, em favor do pagamento da segunda e terceira parcela da recomposição salarial, que ainda é de 2017 a 2021. E como resultado dessas mobilizações, eles conseguiram abrir uma mesa de negociação com o governo do Estado. E nessa semana teve a primeira reunião com a Casa Civil, lá com o subsecretário executivo da Casa Civil. Aí eu vou passar a palavra para a Vanessa falar um pouco melhor, né, de como foi a reunião, o que aconteceu lá. Mas só é importante destacar que, ainda que a gente estivesse afastado fisicamente do FOSPERJ, a gente sempre continuou, de certa forma, apoiando, direto ou indiretamente. Nesse ano mesmo, nós fizemos um aporte de 3 mil junto ao movimento, né, para estratégias de comunicação do movimento. Então, agora a gente, de fato, está tentando buscar uma aproximação maior fisicamente, para a gente estar mais próximo na participação dos próximos atos, se assim for vontade do sindicato. Boa tarde a todas e todos. Então, ontem eu estive lá com eles. Então, é um movimento unificado pela recomposição salarial. Ele une várias categorias, inclusive segurança pública, que não está no FOSPERJ. Esse movimento, então, ele tem uma pauta, que é a recomposição salarial, e une essas diferentes categorias, tá? Naquele momento foi discutido 3 coisas. Um foi a questão da campanha publicitária, né? Campanha de comunicação, que a avaliação do movimento é que ela está sendo muito eficiente, está unindo, e foi por conta também dessa campanha que houve essa comissão foi recebida pelo governo. Isso foi contestado pelo movimento e pediram para abrir os dados. Foi questionado também a metodologia do cálculo para chegar a esse número. Então, a segunda rodada, que vai ser na próxima quarta-feira, a ideia é que apresente esses números, eles abertos, para poder continuar a negociação. Então, também, sem ser a segunda a outra, depois dessa reunião com o governo, vai ser feita uma nova rodada de avaliação dessa conversa com o governo, para avaliar qual vai ser a estratégia de fato nessa conversa, né? Então, a avaliação do movimento que foi muito produtivo, quer dizer, abriu-se a possibilidade de conversa e também, além da campanha de comunicação, atribui isso também à mobilização na frente do Palácio, e isso não foi falado claramente, mas, assim, deixou-se no ar que a ideia é, tipo, vamos conversar, vocês não precisam ficar na rua enquanto isso, né? Então, isso está sendo avaliado pelo sindicato, e na próxima reunião vai ser avaliado de fato qual vai ser a estratégia, até onde essa negociação pode ir, quais serão as bases para a negociação. Então, e outro ponto que foi colocado é que alguns representantes, ficou mais como um informe, que alguns representantes da ANDES, que estão no movimento, que fazem parte do FOSPERJ e desse movimento unificado, vão a Brasília semana que vem
para falar sobre as dificuldades dos servidores públicos em relação ao regime de recuperação fiscal. Então, foi mais um informe mesmo avisando que também está tendo essa mobilização junto aos parlamentares em Brasília. Então, basicamente é isso. É isso, a gente vai acompanhando e essas novidades a gente vai informando via assembleia, via e-mail, conforme for. Luciana, diretora de comunicação, você falou os próximos passos da nossa revolução da comunicação que a gente vai fazer a partir de agora, nossas entrevistas, né, sobre os vídeos. Agora é só. Boa tarde. A gente está pensando em reativar não, combinar a nossa comunicação nas redes, e a gente vai começar agora a fazer uma série de entrevistas com gestores sobre o trabalho deles, ou então com outras pessoas que trabalhem como gestores, para falar sobre o trabalho, né, para falar sobre as carreiras. E aí a gente queria pedir a ajuda de vocês para pensar em pessoas que pudessem falar. A gente sabe que os nossos pares às vezes são tímidos, não querem se expor muito, mas se alguém lembrar de alguém que tem algum trabalho de destaque, ou de alguém que já tenha falado bem da carreira, a gente pode conversar com essa pessoa para ver se ela está disponível para a entrevista, para a gente conseguir divulgar mais a nossa carreira. Madalena, por exemplo, vai fazer a apresentação e depois ela vai ser entrevistada nos bastidores também para falar sobre o trabalho. Ela está achando que vai terminar hoje, mas não vai. Então, dito isso, a gente vai passar a palavra para a Madalena, para a equipe dela, para fazer a apresentação do protótipo do iFoodNet, é isso? iFeeder. Foodnet, desculpa. Que foi super premiado. E aí, Madalena, se puder falar um pouquinho também da premiação, até antes de você começar a apresentação. Então, seja bem-vindo. São vários slides, aí depois a gente repassa. Bom, boa tarde. Obrigada, Jaxil, pelo convite. Obrigada, Leandro. Acho que a maioria já me conhece, né? Mas sou Madalena, da quarta turma. E hoje estou na Secretaria de Transformação Digital. Estou aqui com o Júnior, que é da minha equipe lá na Secretaria, e com o Pedro, que era da minha equipe e agora está no Ministério Público. E a gente vai falar um pouco, então, sobre este prêmio, né? Essa competição que a gente participou. Então, o protótipo que a gente apresentou foi de um projeto, né, que se chamaria FoodNet System, que tem como objetivo combater a insegurança alimentar com base no uso de dados. E aí vou explicar um pouquinho melhor o contexto desse protótipo, né? Bom, então, primeiro explicando um pouco o que é essa competição. A ONU promove todos os anos uma Datathon, que é promovida pelo Núcleo de Estatística da ONU, que tem como objetivo promover o uso de dados para o alcance dos ODS. Então, eles disponibilizaram lá uma lista de ODS, acho que eram 6 ODS, e pediram que equipes do mundo todo criassem soluções baseadas em dados para endereçar esses problemas. Pode voltar, né, em vez daí. E aí é um modelo de Datathon, então eram 4 dias para a gente fazer todo o protótipo e entregar. O tema desse ano em específico, que foi 2023, né, era produtos regionais que fossem escaláveis. Então isso foi bem interessante, porque a gente trabalhou só com o Rio de Janeiro, a gente fez um produto pensando no estado do Rio de Janeiro, mas que poderia ser utilizado em outras realidades também. E, na verdade, até mais do que isso, a lógica que
por trás, ela pode ser usada em outros projetos que não são necessariamente ligados à insegurança alimentar, por exemplo. Então, lá na Secretaria, a gente já está implementando algo que utiliza essa mesma lógica no DEGASE, que é o Sistema de Socioeducação, e temos um início agora de um projeto relacionado ao atendimento de moradores de rua. E, por fim, então, o ODS que a gente escolheu foi o de segurança alimentar. Como parte das entregas, a gente fez um vídeo, e aí vou pedir para o Júnior clicar ali no link para passar. Ele está em inglês, tá, gente? Desculpa, porque a gente chega a apresentar em inglês, e aí a gente não conseguiu refazer aqui para mostrar aqui, legenda. Bom, aí passando ali para o próximo slide, por favor, Júnior. Isso. Então, a gente partiu de uma hipótese de que a ineficiência na distribuição de alimentos prejudica o endereçamento da questão da fome. E o nosso objetivo era justamente, no primeiro passo, estimar a quantidade de pessoas em situação de insegurança alimentar, para, no momento seguinte, pensar na otimização da distribuição de comida a partir do que a gente sugeriu, uma rede de armazéns regionais, polos de distribuição que alimentariam cozinhas comunitárias, restaurantes populares e outros tipos de unidades estatais que promovem a distribuição de alimentos, né? E aí, só uma coisa que é importante falar é que nós não somos especialistas no tema de insegurança alimentar. Então, a gente, para a competição, não havia necessidade de que a gente tivesse o pleno domínio de um tema, né? A premiação era para a solução pensando no produto de dados e não tanto exatamente na política pública que está sendo implementada. Claro, pensando como algo que possa ser viabilizado, algo que possa ser conectado a uma política pública. Mas, como eu falei, essa versatilidade e a possibilidade de escalar priorizaram que o modelo fosse mais híbrido, né, no sentido de que ele serve a várias soluções. Não necessariamente essa solução que a gente apresentou é necessariamente melhor para a questão da fome. Como eu falei, a gente teve 4 dias para pensar o projeto e, claro, convivemos com essa questão, pensamos sobre essa questão, mas não somos especialistas, né, não é o nosso campo de atuação especificamente. Acho que esse é um disclaimer e um alerta básico. E aí, aqui, fazendo um recorte bem breve do que é a realidade da insegurança alimentar no estado do Rio de Janeiro. Então, nós temos uma população de 16 milhões de pessoas, 42% estão em situação de segurança alimentar, 23% de insegurança alimentar leve, 17% de insegurança alimentar moderada e 15% de insegurança alimentar severa. Esse slide a gente fez mais porque na apresentação lá do projeto a gente queria contextualizar eles em relação ao que era a realidade que a gente estava trabalhando, né? Por isso que tem a localização ali do Rio de Janeiro, o mapa do Rio de Janeiro, e esses dados que são da própria FAO, que trabalha nessa questão de segurança alimentar na ONU. E aí, falando justamente das fontes de dados, né? Fico feliz aqui de ver que tem vários colegas que trabalham com dados e que vão entender bastante essa nossa dificuldade ali, nosso primeiro
nossas primeiras tomadas de decisão no projeto, que são as que a gente encontra também no campo da nossa atuação dentro da secretaria, que é cadê os dados, né? Quais dados a gente utiliza, qual a confiabilidade desses dados. Então, isso também foi uma questão ali que a gente endereçou brevemente ali na nossa análise. Basicamente, a gente tem hoje uma série de indicadores que tratam da questão da segurança alimentar, porém, os que são mais específicos têm menos dados alimentados. Então, eles não eram suficientes para a gente conseguir retratar a realidade. E aí, outros que são menos específicos, mais imprecisos, digamos assim, na questão da identificação, né, de essa pessoa está passando por uma situação de segurança alimentar, eles eram muito mais abrangentes, eles convergiam muito com os próprios dados do FAO, então a gente achou que era a fonte mais confiável dentro do panorama que a gente tinha ali, né? E aí, além dos dados Não, pode voltar. Além dos dados da FAO, a gente usou dados do IBGE, dados do DataSUS, do CISVAN, que é o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, e também dados municipais e estaduais sobre as unidades que fazem, implementam essa política pública junto à população. E aí, quais dados foram coletados, né? Dados sobre Cadastro Único, dados propriamente sobre a insegurança alimentar, sobre os equipamentos, né? As cozinhas comunitárias, restaurantes populares, dados populacionais, o número de pessoas classificadas, né, como de baixa renda, informações sobre fome, e também IMC e hábitos alimentares. Mas aí, como eu falei, a gente acabou não utilizando todos esses dados, justamente porque a gente teve que priorizar aqueles que a gente tinha uma confiabilidade e uma amplitude suficiente para a gente trabalhar. As ferramentas que a gente usou. Usamos Python, e aí especialmente as bibliotecas Pandas e GeoPandas, o ClickSense, que já é a ferramenta que a gente está acostumado a utilizar no estado, e o ArcGIS, especificamente o módulo do Story Maps, que foi uma solução que a própria ONU disponibilizou para os participantes. Então a gente utilizou também, e foi onde, no ArcGIS foi que a gente concentrou toda a metodologia, os resultados, tudo. Foi o produto, né? E aí as outras soluções vieram embarcadas dentro desse produto. Então, vou passar agora para o Pedro, que vai explicar um pouquinho como que a gente construiu o algoritmo, né, que nos entregou ali as respostas que a gente estava procurando. Boa tarde, gente. Então, na verdade, a gente, como a Dá falou, a gente teve todo esse processo de primeiro entender quais eram os dados, entender quais dados seriam mais confiáveis, quais dados seriam mais úteis para lidar com essa questão da insegurança alimentar. E a partir dessa análise de dados, a gente começou a pensar em alguns produtos que poderiam ser feitos. E nós atuamos em duas frentes principais, que foi primeiramente o dashboard e segundamente o sistema de recomendação. Eu vou começar por esse sistema. E para começar a gente entender a questão de segurança, existem várias formas de você lidar com isso. A gente tem restaurantes populares, cozinhas comunitárias, doação de alimentos. E dentro desse panorama de possibilidades, muitos deles envolvem que esses alimentos estejam guardados, estejam refrigerados dentro de locais específicos, podem ser armazéns, por exemplo. E, obviamente, não tem como a gente colocar esses armazéns em cada município do estado. A gente tem limitações, né, de ordem financeira, a gente tem limitações de ordem logística, e por isso, na prática, pode passar, vão ser muito menos, né, armazéns do que, de fato, a gente precisa. Então, nesse sentido, o nosso objetivo inicial com o sistema de recomendação era decidir onde que a gente colocaria esses armazéns de forma que essas distâncias, que essa velocidade de entrega dos alimentos nas diferentes unidades, nos diferentes municípios, fosse facilitada e fosse tornada mais rápida. Então, a gente pensou em são três passos que a gente tem que fazer. O primeiro passo é o passo de parametrização, que aí a ideia é que o usuário ele possa definir quantos armazéns devem ser construídos, então ele vai definir esse número, eu quero abrir 5 armazéns, 10 armazéns, 15 armazéns, e também um raio de atendimento, né? Então, pode ser que para algumas regiões a gente queira que o raio de atendimento seja menor, pode ser que para outras regiões a gente queira que o raio seja maior, né? Isso aí depende de várias questões,
E a ideia era criar um produto que fosse customizável, que fosse parametrizável para que, dependendo das necessidades, né, de política pública de cada local, isso pudesse ser determinado pelo tomador de decisão. E depois que a gente faz essa parametrização, tem uma parte de otimização. Então, dados esses parâmetros, dado esse raio, a quantidade de armazéns que devem ser construídos, a gente chamava um modelo matemático, um modelo matemático que já está bem conhecido na literatura, chamado Linear Programming. E aí a ideia era que a gente construísse esses mapas de segurança alimentar, a gente ia ter a quantidade de pessoas estimadas com fome em cada município aqui do Rio de Janeiro, e aí esse modelo matemático diria como resposta justamente quais são os locais ótimos para construir esses armazéns. Tá? E aí, por fim, essa solução desse modelo matemático é uma solução numérica, que ia ser transformada num texto, né? E esse texto seria de fato a prescrição do que seria recomendado pelo modelo. Então, pode passar? Então, aqui não vamos entrar em detalhe, né, no modelo matemático, mas é só para mostrar como é que é a interface. Então, a interface é bem simples. Primeiro a gente pergunta quantos armazéns, no quadro acima, né, quantos armazéns querem ser construídos, qual é o raio de atendimento deles. E depois que a gente faz que a gente responde essas perguntas, isso justamente é a parametrização do modelo. E aí, esse modelo aqui é chamado, é um modelo matemático que vai ter como resultado uma série de números, e a gente vai transformar esses valores numéricos nessa solução em texto, dizendo justamente quais são as unidades a serem abertas, o número de cidades que foram cobertas por esses raios de cobertura, por cada armazém, e a quantidade de pessoas que foi afetada. Tá? Então, aqui nesse caso, por exemplo, foi dito para abrir armazéns em Araruama, Cambuci, Conceição de Macabu e assim por diante. Tá? Então, a interface é bem simples, né, mas é só para ter uma ideia de como seria esse protótipo. Então, só para visualizar o que a gente tinha ali, então, nesse caso, do exemplo anterior, a gente estaria abrindo, acho que são 8, né? São 8 armazéns nesses locais, cada local com esse raio de cobertura, e a gente cobriria todo esse espaço que está dentro desses círculos. Tá? Então, agora a gente falou um pouquinho do sistema de recomendação, passar agora para o dashboard, que o Júnior fez o desenvolvimento no ClickSense, para visualizar esses resultados. Quer passar? Tá, então. Boa tarde a todos. Nós escolhemos fazer o dashboard no ClickSense, como a Amanda disse, por ser já uma ferramenta consolidada no Estado e oficial. O dashboard ele funciona de uma maneira muito simples, ainda mais comparado à complexidade dos dados do modelo matemático. Quando a gente estava montando esse dashboard, a gente escolheu montar esse dashboard porque a gente queria dar alguma opção de escolha para quem fosse usar ele. Que não fosse apenas um modelo matemático, que ele fosse ler aquela literatura e ele fosse tirar apenas o conceito do que ele estava escolhendo. Então a gente queria dar esse poder de escolha para quando a pessoa estivesse usando, ela imputasse esses dados que o Pedro mencionou anteriormente. Aí aqui no dashboard, a primeira parte é a demanda, a variação e novos hubs. Aí aqui você escolhe o ano e o mês, e você tem, nessa primeira versão, você tem os dados contidos que a gente usou para treinar o modelo, para a gente fazer todas as associações. Nesse segundo, a gente tem justamente aquela penúltima imagem que o Pedro mostrou. A gente tem o estado do Rio de Janeiro, e de acordo com os hubs que o usuário escolher, 5, 10, 20, e a distância geográfica deles, ele ia flotando no gráfico os melhores lugares possíveis para se criar os hubs. Eu acho que tinha uma outra que a gente ainda selecionava uma outra coisa. Mas o interessante dos hubs é que o usuário, naquela primeiro modelo matemático, ele conseguia colocar de 1 a 100 hubs. Aqui a gente teve que limitar bastante, porque o clique não aguentaria tantos dados imputados e o usuário poderia ficar confuso com isso e o clique não funcionar. Então a gente limitou bastante para 5, 10 e 20, e a mesma coisa para a distância geográfica dos hubs entre si.
Bom, a gente vai aí abrir para dúvidas também, mas só complementando, então, em que momento a administração pública poderia usar isso? Quando há uma definição por uma política pública do Estado de distribuição regional de alimentos, e o tomador de decisão, o gestor público, vai definir quantos hubs ele vai construir. Então, a gente tem aqui verba para construir 2 armazéns. Onde eu vou construir esse armazém de forma que ele atenda a maior demanda possível de pessoas em situação de insegurança alimentar? Se eu colocar em Angra dos Reis, ele também vai atender o município que está do lado, e calculando a demanda ali nessa região, de acordo com aquele raio, eu consigo impactar tantas pessoas. Então, é mais ou menos essa lógica que está por trás. Outra coisa que eu queria aproveitar aqui para falar é que a gente lá na Secretaria também está coordenando, junto com a CGE, a ação de dados abertos do Estado, e que a gente entende que é fundamental para que este ou outros tantos projetos possam ser desenvolvidos. Lá todo mundo que estava trabalhando, todo mundo que estava participando dessa competição estava usando dados públicos. Então, a gente acha que é uma frente muito importante para o Estado. Nós temos hoje o portal de dados abertos. Queria dar um salve para o ISP ali, que já está com os dados lá disponibilizados. E a gente quer muito transformar isso numa realidade. Inclusive, o que nos motivou a participar da Datatom foi, em parte, a gente gosta e a gente queria se divertir. Foi num feriado, foram 4 dias num feriado, e a gente já poderia ser um bom programa. Mas, para além disso, a gente queria também pensar em formas de estimular que a população, que a sociedade civil organizada usem dados. A gente está planejando a realização de uma Datatom com dados estaduais, e aí a gente quer ter dados de várias secretarias no nosso portal. A gente está pensando num dia em que esses órgãos, entidades vão lá e apresentam seus dados, e que aí o pessoal, a gente está conversando com universidades, né, o FRJ em especial, para que a gente tenha um público ali e a gente consiga fazer essa competição para a gente estimular esse uso dos dados, estimular a publicação de dados e também a melhoria de qualidade, né? Porque uma coisa que, né, que foi que eu expus ali no início, que é muito comum para quem trabalha com dados, é esbarrar nas limitações da qualidade dos dados. E a gente só vai conseguir endereçar isso na medida em que as pessoas usem, porque a gente pode até lá na secretaria, na CGE, ou cada um na sua secretaria pensar, né? A gente tem padrões que a gente pode usar como referência e tudo mais, e a gente vai fazer isso, a gente quer fazer isso. Mas, no fim, você só vai ter a garantia da qualidade do dado quando ele está sendo usado e tem alguém apontando. Esse aqui faltou coluna tal, esse dado está quebrado, né? Então, a gente precisa promover isso, e eu gostaria muito de contar com a colaboração dos nossos colegas gestores, porque acho que é um tema aí que todo mundo sabe da relevância. Obrigada. Primeiro, agradecer, Maria, pela apresentação. Parabéns novamente pelo trabalho de vocês. Muito legal, muito instigante e muito ansioso, né, Luciana? Assim, para a gente que está lidando com o PEDs, poder conhecer um pouco mais sobre o protótipo, sobre o trabalho, porque, como você falou, né, caso o gestor público tome a decisão por uma política pública baseada na segurança alimentar, eu vejo que esse é um caminho sem volta, visto que segurança alimentar é uma missão que está dentro do planejamento estratégico do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu acho que é uma questão, de fato, de maturação, né, das informações que a gente tem, das políticas que já existem, como a gente faz para torná-las mais efetivas, mais eficazes. Eu acho que aqui a gente tem uma grande contribuição, né? No PEDs a gente enfrentou, por exemplo, uma dificuldade de conseguir dados sobre segurança alimentar, né, estaduais, né? A gente tem os dados gerais, da FAO, do IBGE, mas dados estaduais para a gente verificar por região, territorialmente, onde estão os casos mais graves de insegurança alimentar, que é a fome, né? Mas também outros casos, moderado ou leve, justamente porque, como o PED se propõe a ser um planejamento de base territorial, a gente precisa entender como esse problema está disposto no
do território, né? Então, a gente tem muito interesse depois em fazer uma visita formal a vocês na Secretaria, para a gente entender melhor como que está o protótipo, né? Se já existe alguma pretensão de uso dele dentro da Secretaria ou parceria com outras secretarias. E aí vai um pouco dessa seria essa a minha pergunta, né? Se a partir do momento que vocês construíram esse protótipo, tem muita informação ali, se essa informação ela já está circulante nos órgãos que trabalham efetivamente com a temática, né? Seja com a CAISANT, né, que lida com a questão da segurança alimentar, seja a Emater, a SEAPA, com aqueles órgãos que trabalham com a SEDUC, que tem um papel importantíssimo na questão da segurança alimentar, através da compra de alimentos para as escolas, né? E a gente sabe que isso é um problema. Hoje, por exemplo, a SEDUC ela não consegue cumprir os 30% mínimo necessários de compra de alimentos locais, orgânicos e mais naturais, né? Então, por que existe essa dificuldade? É uma dificuldade de encontrar o produtor, né? Uma dificuldade de conhecimento sobre a importância de ter uma alimentação mais saudável. Enfim, acho que é necessário a gente investigar mais a fundo essas questões, né? Justamente para a gente conseguir endereçar melhor essas políticas públicas. Obrigado. Obrigada, Leandro. Sim, de fato, sim, a gente tem um projeto como esse, né, para a implantação desse protótipo como uma política pública ou como parte de uma política pública. A gente depende dessa articulação de vários órgãos, entidades. Hoje a gente tem esse trabalho sendo iniciado com o Centro de Acolhimento de Moradores de Rua, que tem essa perspectiva. Lá a gente não está trabalhando só com o modelo, a gente tem uma questão também da própria interoperabilidade dos dados, e a gente não está falando mais só de dados públicos, né? A gente está falando realmente de compartilhamento de dados pessoais para a implementação de política pública. Então, para dar um exemplo, né, uma das primeiras perguntas que eu fiz quando eu estava lá com eles foi assim, mas esses moradores de rua recebem Bolsa Família? E aí eles não sabiam precisar, eles não tinham essa informação. Eles estimaram ali que eles acreditam que em torno de 50% deles recebem, mas é um pouco chocante pensar que 50%, né, da população mais desassistida não recebe. E aí o que a gente está trabalhando em parceria com o governo federal uma forma da gente consumir os dados de CAD único, de Bolsa Família, de forma que quando a pessoa vai atender lá, ele já sabe se ele está cadastrado ou não, se ele recebe ou não, e aí a partir disso a gente já pode pensar no processo de encaminhamento para o CRAS, ou mesmo lá, esse centro, não sei se vocês conhecem, é um centro que ele é interfederativo, intersetorial, então lá a gente tem representantes de governo federal, de Ministério de Trabalho, representantes de órgãos estaduais, tem também DETRAN, que faz a parte de identificação civil, porque a questão também da ausência de recebimento do Bolsa Família muitas vezes está ligada à questão da inexistência civil, né, da falta de identificação civil. Então você vai puxando o fio, vai saindo um monte de novidades ali de por que essa política pública não está sendo endereçada com mais sucesso. Então, a gente tem essa iniciativa lá prevista, mas poderíamos e gostaríamos de construir outras. Eu acho que o PETS é uma possibilidade muito interessante para a gente de parceria, porque vocês também já estão adiantados nessa articulação, né? Então, estamos à disposição para isso. A Secretaria tem muita vontade de atuar dessa forma, fazendo parcerias, apoiando, né, no que for necessário. Nós aqui também estamos à disposição, mesmo o Pedro estando no Ministério Público, o Pedro está sempre à disposição aí para ajudar a pensar, para sugerir, enfim, compartilhar. Acho que é isso. Ou acho que o Emanuel quer falar. Legal. Obrigado pela apresentação, Pedro. Obrigado. Vou fazer uma aqui só para
mas depois eu vou te perguntar muito mais coisa, para também não apunhar tanto o pessoal que está assistindo. Primeiro, uma dúvida só específica, como a gente usa muito lá no nosso trabalho do ArcGIS, eu fico curioso qual foi o uso do ArcGIS, porque não apareceu, né, no PowerPoint que vocês apresentaram. Principalmente porque é o Story Maps, né, que é uma coisa mais de construção de site, coisas nesse sentido. Fiquei curioso sobre isso. E uma segunda pergunta, um pouco da esteira nessas conversas que vocês estavam sobre o PED, sobre o dados abertos, o projeto, o portal. Se tem alguma discussão interna, talvez aí falando um pouco menos do projeto especificamente, mais dessa área, né? De construção de um repositório de dados mais amplos para o Estado mesmo, não tanto para a sociedade civil, mas para o Estado utilizar. Na prefeitura a gente tem umas equipes nesse sentido, tem uma equipe de dados grande, tem um data lake que está sendo construído pela prefeitura, e eu sinto que no Estado isso caminha muito mais lentamente, né? Tem algumas áreas que fazem algumas coisas, na própria Secretaria de Estado de Segurança, né? Tem um dos objetivos construir algo nesse sentido, um hub, né? Entre as bases de segurança, a maior parte não se comunica, em algum sentido tem caminhado, tem forçado a barra lá internamente para a gente caminhar nesse sentido também, né? De juntar as diversas bases do sistema de justiça criminal. Então, se dentro de uma área já é difícil, enfim, tem todos os problemas de competência, enfim, de tentativas de segurar o seu silo, né, enfim, sua área de atuação. Imagino nessas áreas que são mais transversais, né. Eu acho que os dilemas, as dificuldades são maiores ainda, né. O trabalho de vocês vai um pouco nesse sentido, de mostrar, acho que a relevância, eu acho que quando a gente vai e recebe feedback de fora, né, um feedback positivo, a gente consegue nessa ação bumerangue, né, se legitimar para conseguir caminhar algumas pautas, né, e eu acho que o trabalho de vocês, a premiação, ajuda muito, né, a legitimar algumas ações internas. Ter a oportunidade para você falar sobre esse trabalho, que eu imagino que seja o trabalho que vocês aí da equipe tentam realizar. Né? Me permite, assim, vou falar do ponto de vista do PEDS, assim, a gente flertou lá no início com essa ousadia, né, ser um repositório de dados a partir do PEDS, evidentemente, e tal. A gente sabe que essa função, institucionalmente, ela deveria ser da Fundação CETESB, a gente sabe os problemas que a Fundação CETESB passa. A gente, logicamente, deu um pé no freio, porque não é uma coisa simples, né? Você cuidar, se responsabilizar, fazer um repositório de dados, de temas transversais, né? Mas, do ponto de vista do PEDS, se a gente for trabalhar dados relacionados ao PEDS, já é uma infinidade de dados transversais. A gente, de fato, tem uma intenção de trabalhar com esses dados, a gente tem até discutido internamente na CEPLAG constituição de banco de dados, é uma conversa que a gente tem que fazer até de forma mais conjunta dentro da própria CEPLAG, né? Tem muitas áreas que trabalham com dados ali. Mas, do ponto de vista da Secretaria de Planejamento Estratégico, de fato, a gente tem a intenção de compor pelo menos um banco de dados mínimos, que são aqueles dados com os quais a gente trabalha as temáticas do PEDS. E isso estaria disponibilizado lá no nosso site lá de estratégia. Pegando um pouco a fala do Manuel, pensar nessa construção se a construção de um repositório desse se passa também por algumas estratégias, né? Eu acho que pouco que seja fácil você atingir esse resultado se você também não construir um processo de amadurecimento dos órgãos para também construírem essa possibilidade, né, de você ter uma maior discussão interna em termos de governança de dados dentro dos órgãos, porque assim, um debate desse
envolvendo vários órgãos, ele também, por exemplo, ele está acontecendo ou não está acontecendo. Na CEPLAG, eu acho que a gente ainda está engatinhando nessa discussão interna do compartilhamento interno de dados que a gente precisa. Ao mesmo tempo, as áreas também estão se estruturando, construindo seus bancos. Então, assim, eu acho que uma solução para o Estado todo, ela tem que pensar estratégias e também pensar como é que os órgãos estão se estruturando para isso, né? Certamente você vai encontrar uma realidade onde tem maior maturidade, menor maturidade, mas se também, eu acho que não for alavancado isso, olhando na perspectiva dos setoriais para vocês, né? Eu acho muito difícil, assim, né? Porque assim, uma coisa que vem, porque tem todos esses problemas, né? Você tem um sujeito que é o dono do dado, que dificulta o compartilhamento, você tem a falta às vezes, a pouca maturidade para poder construir solução, né? Pensar o papel da área de TI nisso tudo, que também não é tudo, né? E ao mesmo tempo um processo de autonomia, enfim, aí eu acho que tem uma série de discussões que eu acho que são interessantes na hora de você pensar uma solução mais ampla, né? E aí eu fico olhando a nossa realidade interna hoje, como é difícil a gente construir uma solução que pega um órgão só, e dirá construir uma solução que muito maior, pegando o Estado todo. A Madalena fugiu da governança de dados, mas a governança de dados foi ela novamente. Não, eu nunca fugi. Bom, primeiro eu acho que eu não falei, né, mas a gente, voltando um pouco que o Manuel falou de como uma premiação dessa nos apoia, né, internamente, de fato, foi muito importante para a gente. A gente ficou lá no 3º lugar mundial. O primeiro lugar foi Gana e foi do IBGE de Gana, então foi muito legal, porque é um pessoal que também trabalha dado ali, né, profundamente. O segundo lugar foi uma universidade da Austrália, e 3º lugar fomos nós. Então ganhamos lá o primeiro da América Latina, que na verdade foi o primeiro das Américas, né, mas a categoria era primeiro da América Latina e 3º na categoria global. E aí, falando rapidamente sobre o Story Map. O Story Map a gente usou porque eles disponibilizavam, e aí a gente entendeu que era a melhor forma de a gente exibir, mas o Story Map, ele, até onde a gente usou ali, que foi 2 dias, eu vi muita similaridade com ferramentas mais como Notion e outras ferramentas que são mais abrangentes, que basicamente você consegue colocar um monte de conteúdo de um monte de tipos dentro da própria ferramenta, e foi isso que a gente fez. A gente pegou o painel do clique e colocou o link do painel do clique. A gente até chegou a fazer um mapa no próprio Story Map lá, ou em alguma outra ferramenta do ArcGIS que estava vinculada. Mas aí o dashboard mesmo foi clique, o vídeo também foi outra plataforma, mas a gente conseguia colocar lá. Então ele, até onde a gente explorou, era interessante por conta dessa possibilidade de construir visualizações usando recursos de diferentes tipos, mas não tanto em relação à análise de dados mesmo, alguma coisa mais nesse sentido. E aí, sobre a questão de governança de dados, a gente escolheu começar com dados abertos, primeiro porque tem um ganho já imediato para a sociedade, mas também porque a gente é a forma mais simples de começar, né? Porque você está trabalhando com dados que não tem nenhum tipo de restrição de acesso, só isso é muito mais fácil, porque isso facilita muito, tanto juridicamente quanto tecnicamente. Então, mas a gente vê o portal de dados abertos como esse repositório inicial. É o repositório que vai nos mostrar quais são os dados que existem no Estado, e a gente está trabalhando lá no portal de dados abertos com uma perspectiva que eu acho que vai nos trazer muito ganho, que é a seguinte: a gente entende que se uma base tem dados pessoais, ela deve ser catalogada e a base deve ser publicada com dados anonimizados ou excluídos. Mas então, assim, o fato de existir dados pessoais não torna a base não publicável, digamos assim. Claro, não pode publicar o dado pessoal, mas você tem formas, estratégias para anonimização desses dados, ou mesmo por estratégias mais simples de agregação. Então, você não pode divulgar que fulano mora na rua tal, mas você pode divulgar que na rua tal moram tantas pessoas, né? Então,
quando você agrega minimamente os dados, você já some com o fator dados pessoais, né? Ou pelo menos minimiza muito. Então, a gente entende que o primeiro repositório do Estado do Rio de Janeiro vai ser o portal de dados abertos, vai nos dar uma visão do que existe, inclusive do que não está disponibilizado lá, porque é isso, se eu publico uma base com a informação de quantas pessoas moram naquela rua, eu estou dizendo que aquela informação existe. Então, se eu sou alguém que tem, se eu estou numa secretaria, né, que precisa daqueles dados, não, mas eu quero saber quem são essas pessoas. Elas sabem, mas essa secretaria publicou que são 1.500 pessoas que moram nessa rua, então eles sabem quem são os 1.500, que ele está contando lá em algum lugar. Então, ali já vai nos permitir identificar quem são os responsáveis pelos dados, identificar quais dados existem. Para além disso, a gente está pensando, sim, em outras formas de governança de dados que nos permitam trabalhar internamente de forma mais precisa. E aí eu acho que a grande questão são os dados pessoais, é isso que faz diferença quando você está pensando em uma política pública. Você precisa não necessariamente saber quem é a pessoa, mas você precisa saber que o fulano, CPF, tal, ele é de baixa renda, ele frequenta a escola tal, ele vai no posto de saúde tal, porque isso vai nos dando insumos relevantes para atender melhor esse cidadão. E aí a gente não está pensando nesse momento na perspectiva de catalogação de quais seriam essas informações. Como disse, eu entendo que a gente entende, né, hoje, mas é uma coisa que está em discussão e construção, tá? Então é muito interessante ouvir vocês. Vou expor o que a gente já chegou até agora, mas está tudo ainda em aberto, em construção. Então, a gente entende que o portal de dados abertos já vai nos dar esse norte de quais os dados que existem, mas que para a gente fazer efetivamente um compartilhamento de dados entre secretarias, a gente vai precisar de outro arcabouço jurídico e de outras ferramentas. O que a gente tem hoje não nos atende. E aí a gente pensa em fazer uma normatização para o compartilhamento de dados entre secretarias. O governo federal já está preparando isso, a gente tem seguido muito a esteira do governo federal em todas as questões de governo digital. Essa não deve ser muito diferente, então a gente tem dialogado também bastante com eles, e eles já estão trabalhando então numa proposta, porque já existe hoje um decreto que regulamenta isso, mas eles mesmos dizem, não sigam, não funcionou aqui, a gente está pensando num novo modelo, então a gente está acompanhando isso, mas entendo que é necessário, embora já seja possível hoje, com a normatização existente, fazer o compartilhamento de dados entre as secretarias. Isso, inclusive, já é feito, né? Em alguma medida, né? Não de uma forma estruturada, digamos, é muito mais uma forma pontual, né? Mas aí a gente, então, juridicamente, imaginamos que devemos ter esse normativo, precisamos também de uma governança em relação às pessoas que atuam, assim como a gente construiu a rede de dados abertos, a gente vê que é necessário ter uma integração maior das pessoas que trabalham com dados nas secretarias, né? E aí, para além disso, a gente tem a questão da solução técnica que é apta a fazer isso. E a gente tem uma circunstância que a gente precisa considerar, que esses dados já estão organizados no Estado. Eles estão, a grande maioria, em sistemas, né, armazenados em bancos de dados. Muitos dos bancos de dados estão, inclusive, dentro do Prodege. Então, a gente já tem... Eu poderia pensar, né, se fosse a questão de construir-se um data lake, eles já estão, muitos deles, armazenados num data center único, né? Tem algumas secretarias que estão fora, mas muitos já tem lá. Só que a gente tem, o mais crítico é a questão da governança e da segurança. Então, primeiro, ele está lá, mas o Prodege não pode simplesmente entrar num sistema lá, num banco que está lá e fazer nada com aquele dado, né? Ele não está lá na posição de gestor de dados, ele faz apenas hospedagem, né? Então, isso precisa ser viabilizado através de soluções jurídicas e também soluções dessa articulação, né? De quem é o representante, quem autoriza, quais são os dados, e essa talvez a parte mais trabalhosa, né? Da gente definir isso. A gente não agente CDD, né? Dos próprios atores que querem compartilhar dados, entender quais são os dados que eles precisam, quem
é o responsável por aqueles dados, conseguir autorização para acesso. E aí a gente tem em paralelo, a gente tem soluções pensando na interoperabilidade de dados. Então a gente tem hoje basicamente duas demandas de consumo de dados, simplificando bastante, né? Dois tipos de demanda para o uso de dados internamente no governo. Um é para Analytics, que é a análise de dados, construção de gráficos, compreensão, né, de fenômenos sociais através do uso de dados. E outro é o uso de dados para melhoria do serviço público. Então, o que é isso? É o cidadão chegar num local ou num site e ele não precisa falar, eu sou fulano de tal, eu tenho 2 filhos, a minha mãe tem diabetes, porque isso o Estado já sabe. Pode não ser uma informação recuperável, mas todas essas informações já existem. Então, o que a gente está trabalhando também é numa frente pensando nessa interoperabilidade, como acessar isso, e aí, de novo, seguindo, a gente não tem muita criatividade, a gente só quer copiar o governo federal. Então, estamos de novo copiando o governo federal. O governo federal tem um programa que se chama Conecta, em que ele disponibiliza APIs com dados que são relevantes, dados sobre o cidadão, sobre o servidor também, mas principalmente sobre o cidadão. E aí a gente está fazendo um acordo de cooperação com o NGI para receber esses dados e disponibilizar através do portal de dados aberto, portal de serviços do Estado, né, o rj.gov.br. No rj.gov.br nós temos uma funcionalidade lá para criação de demandas, né, do cidadão, e aí a ideia é que o cidadão hoje ele já vem autenticado pelo GovBR, isso já está implementado no portal, então quando o cidadão faz o login no portal, o Estado já sabe que é fulano de tal, que o CPF é tal, que o telefone dele é tal, que o e-mail é esse. Então, essas informações já vêm nessa API de autenticação do governo do GovBR, né, que é o login pelo GovBR. Então, quando ele vai criar uma demanda, eu não preciso perguntar para ele como é o nome dele, ou como é o CPF dele, porque eu já tenho. Mas, além disso, a gente quer agregar outros dados para que possam ser também mobilizados nesse momento da demanda e que vão apoiar na prestação efetiva do serviço. Então, um exemplo, a API do Dade Único, que é uma API que é muito importante para grande parte dos órgãos, né, porque tem serviços que são específicos para esse público. Então, a gente tem lá, está trabalhando hoje no serviço da isenção de certidão de segunda via, de certidão de identidade, né? Se você quer pedir a segunda via, você tem custo no Detran. Mas existe uma previsão de que se você é de baixa renda, você não paga. E aí a nossa ideia, o que a gente está trabalhando é para implementar essa API do Dade Único, e no momento que o cidadão cria a demanda, o Estado já recebe a informação se ele faz parte do público-alvo daquela demanda ou não. Além desse caso da Fundação Neo 13, outros benefícios devem seguir a mesma lógica de recuperar essa informação para poder prestar o serviço de forma mais assertiva, sem eu precisar pedir mais papéis ou sem precisar pedir para ele passar por um assistente social aqui no Estado, se ele já passou no CRAS. Então, temos essas frentes. Assim, hoje a gente não vê a construção de um repositório único no sentido de um data lake. Não sei se em algum momento a gente vai acabar caminhando para isso, mas hoje a gente tem pensado isso dessa forma. E, para além disso, trabalhamos também apoiando órgãos no compartilhamento via integração dos sistemas. Então, a gente roda muito secretaria, assim como você fala que tem essa característica também, né? E aí, quando alguém nos fala, mas aqui eu precisaria de um dado de outra secretaria, aí a gente apoia no compartilhamento via integração de sistemas mesmo. Galera, então, mais uma vez, obrigado pela sua participação. A apresentação, depois a gente pode disponibilizá-la também. Claro. Então, a gente vai disponibilizar. A gente agradece imensamente vocês, Madalena, Pedro e Hugo. Agora a gente vai passar para os temas. Luz. Beleza? Então, pelo avançar da hora, mas aí que outra oportunidade a gente vai tentar fazer isso, né?
Como que fica gravado, né? De certa forma a gente deixa gravado e vai disponibilizar, né? Então a gente vai fazer a apresentação do resultado da pesquisa do Instituto República. A Vanessa vai fazer a apresentação e esse é o nosso último ponto de pauta. Todo mundo que está aqui assinou a lista de presença. Tá? Tá. Então, essa pesquisa foi feita em parceria com o Instituto República, tá? É uma pesquisa longa, só que eu só estou apresentando alguns dados, então, por isso, resultados prévios. Então, só para contextualizar a elaboração dessa pesquisa, a gente fez com o Instituto República. O Instituto República é uma organização do terceiro setor com foco no desenvolvimento e financiamento de ações visando a melhoria e valorização da gestão de pessoas no serviço público. Então, eles já estavam pensando na construção de um índice de qualidade burocrática, o índice da qualidade da burocracia pública, o IQB. Essa ideia já estava lá com eles em 21, eles começaram a pensar nisso, na possibilidade de construção como uma métrica para a qualidade da burocracia pública e gestão de pessoas. E eles entenderam que eles não conseguiriam fazer aproveitamento de dados secundários. Então, havia necessidade de você produzir dados primários. E foi nesse sentido que eles produziram essa pesquisa, tá? Então, eles se basearam na teoria da burocracia weberiana para construir as dimensões para a construção desse indicador. Desculpa. Dimensões para a construção desse índice, tá? Então, pode passar? Então, como a gente entra nisso? A gente começou uma conversa com o Instituto República no ano no segundo semestre do ano passado, né, pensando na possibilidade de a gente construir algumas parcerias, e a gente já estava interessado também em entender melhor, produzir uma pesquisa para entender melhor quem participa da GEST Rio, quem somos nós. Então, foi nessa história, né, com essa conversa, que a gente entendeu que eles também estavam nesse movimento e entendeu também que a gente poderia unir forças, tá? Apoiá-los para a construção, para a realização dessa pesquisa, mas não exatamente por conta do índice, mas por conta dessas dimensões que iam compor, esses dados desagregados que iriam compor a produção desse índice. Então, nosso foco realmente era no desagregado. Isso. Então, quais são as dimensões que ele está trabalhando para a produção do indicador, do índice? Profissionalismo, imparcialidade, autonomia, espírito de equipe, motivação para o setor público. Então, a nossa lógica seria principalmente olharmos nas três últimas dimensões, né? Autonomia, espírito de equipe e motivação para o setor público. Eu não vou entrar muito no detalhe, eu vou trabalhar mais com as perguntas que nós elaboramos para compor esse questionário, que eram mais específicas de acordo com a nossa dinâmica, com o que a gente entendia que deveria saber sobre a nossa categoria. Pode passar. Mas, de qualquer forma, a gente tem as informações no banco de dados que a gente vai analisar e produzir material posterior, tá? Então, eu vou fazer essa apresentação basicamente a partir desse foco que a gente produziu algumas pesquisas. O que a gente entendeu que, para além das dimensões que estavam abordando, que perguntas nós deveríamos fazer? O que a gente precisaria saber sobre a nossa categoria? O aproveitamento da qualificação profissional do servidor, se tinham pessoas muito mais qualificadas ocupando, enfim, cargos, essa relação entre cargo e qualificação profissional, atributos de liderança, atuação e atividades da carreira do ciclo de gestão, atividades executadas atualmente como desafio profissional, tipo assim, como é que eu estou percebendo hoje o que eu faço, né? Entender um pouco essa satisfação em relação a isso é um desafio profissional ou não, e elementos motivadores de uma mudança de função. Então, foram esses cinco pontos que a gente buscou, para além de todo o material que a República estava produzindo, propondo sobre o servidor público, a gente também buscou saber um pouco sobre isso.
Então, quem respondeu a nossa pergunta, a nosso questionário? Esse aqui é um quadro, né, foram 99 pessoas que responderam, tá? A maior parte foram especialistas em políticas públicas, mas tivemos representando pessoas de todas as carreiras respondendo. E um elemento também que era um dado que o República estava propondo, era se ocupava cargo de confiança ou comissão. Então, dentre esse público que respondeu, 68 ocupavam cargo de confiança ou comissão e 28 não. Então, aqui eu só vou trazer, então, como eu disse para vocês, só alguns elementos desse questionário que esse banco de dados está sendo analisado, tá? A pergunta foi: como você avalia a relação entre sua formação e as atividades laborais que você executa atualmente? Porque a gente viu, a maior parte entende que a minha formação profissional acadêmica é adequada à complexidade das atividades que executo. Mas, isso aqui refere a mais ou menos 50%, tá? Esse dado não está. Mas, mais ou menos 44% fala que percebe que tem uma formação superior à atividade que executa. E acho que 6% é que a sua formação ela é inferior ao que executa. Tá? Quando a gente passa, usando essa informação, para quem ocupa cargo em comissão ou de confiança, enfim, você vê que existe, principalmente para quem não ocupa, percebe aqui que a formação profissional ela é superior. Então, quem ocupa cargo em comissão, a maior parte, quase 60%, fala que tem uma formação adequada. Mas é interessante a gente ver que tem muita gente que não está ocupando, e a gente criou esse recorte, cargo em comissão, enfim, uma forma de reconhecimento da administração pública. A gente tem boa parte pessoas da nossa carreira que identificam que tem uma formação superior, de certa forma, está tendo um subaproveitamento desse pessoal. Podemos dizer dessa forma. E algumas perguntas agora em relação ao ciclo se quem está... o que faz está relacionado ao ciclo de gestão, né? É bem interessante que boa parte da nossa carreira, quase 70% aqui, que são esses dois aqui, está falando que tem relação. Então, existe uma correlação entre o que a gente tem feito e o que está previsto na nossa carreira. Então, existe um reconhecimento de que existe uma correlação em relação a isso. Tá? Eu posso disponibilizar depois esses dados. Quando a gente vai separar por carreira aqui, você vê que os especialistas em previdência social são os que identificam que existe uma maior discrepância entre o que era atribuição e o que eles fazem. Fora isso, existe um número bem acentuado de pessoas que identificam que estão fazendo exatamente o que a carreira prevê. Aí aqui, então, em relação ao desafio profissional, que é um pouco que a gente buscou com essa pergunta, era identificar como ela está se sentindo hoje em relação ao que ela faz, né? Então, parcialmente, concordo totalmente em relação ao que ela faz, 66% falam que isso representa um desafio profissional. Então, é bem específico. Enquanto 20% discordam, isso não representa um desafio. Agora, é interessante, a gente pediu para que respondesse em relação à possibilidade de mudança de atribuição, né? Então, tentando identificar quais seriam os elementos para aquela pessoa mudar de função em relação ao que ela faz. Quando você pergunta se ela mudaria de função se houvesse um pequeno aumento de remuneração, você vê que existe uma probabilidade, mas não é isso, né? Isso não pesa tanto, né? Um pequeno aumento, obviamente, que é importante, tal, mas isso não acaba sendo tão significativo, né? Aí, se isso representasse uma relação com a sua carreira, né? Com a sua atividade da sua carreira, também existe uma probabilidade, fica mais nesse meio, nem sim nem não, né? Como fator.
Agora, se isso representasse um desafio profissional, você vê como isso vira uma probabilidade forte, né? Chefia e liderança também é interessante que ele é um elemento importante, mas também você tem uma coluna do meio que isso também não é tão preponderante. O que eu identifiquei também, assim, que uma análise pode ser porque ao você ocupar determinados cargos de chefia e liderança, você tem uma maior autonomia, você consegue fazer coisas que outras funções não têm. Mas, de qualquer forma, você vê que existe também uma coluna do meio em relação a isso. Agora, quando fala sobre autonomia em relação a fazer a execução da atividade, olha como é expressiva a probabilidade, né? Isso acaba, é possível, numa análise relacional entre as respostas, você vê que esses elementos, eles são eles que trazem, né, essa vontade de você ocupar outras funções. E criatividade também. Outro elemento onde ficou bem pesado para esse primeiro, para o provável, né? Muito provável ou provável, né? A possibilidade de você usar a criatividade. Então, criatividade, autonomia, acaba sendo elementos que puxam mais para essa possibilidade de mudança de função. Em relação à área de formação acadêmica, também é um fator importante, mas também ele se distribui melhor e acaba sendo, inclusive, uma coluna do meio, né? Nem provável, nem improvável. Então, esses realmente são dados que a gente está buscando analisar melhor, mas é para a gente entender um pouquinho como a gente se organiza e como é que a gente se pensa. Aqui é uma nuvem de palavras, a gente teve uma última pergunta que foi aberta, então, sistematizando as palavras, a gente conseguiu produzir essa nuvem de palavras que perguntava quais seriam os 5 atributos de liderança que um líder deveria ter, né? Então, empatia foi um elemento forte. Muita gente colocou que a necessidade, muita coisa em relação ao outro, seu relacionamento interpessoal, que foi expresso em diferentes palavras, a necessidade de um conhecimento técnico. Conhecimento é uma palavra também que apareceu. E, em outra dimensão, também formação, né? Que nem sempre você pode ter uma formação, mas isso não é uma competência, não é um conhecimento, é um conhecimento técnico específico sobre a área. Então, esse é um panorama do que essa pesquisa nos trouxe como atributos importantes para a gente pensar o que é liderança, o que seria necessário para você ter uma boa liderança, né? A boa comunicação, aí tem muita escuta também, não só você se comunicar, mas a capacidade de ouvir, né? Resiliência, compromisso com o interesse público também foi um elemento que apareceu. Enfim, então, esses são os dados iniciais. Isso vai ser a base para a gente produzir alguns materiais. A ideia é a gente fazer um artigo, né, Leandro? E também pensar futuras parcerias com o Instituto República, né? Que a gente já tem tido uma boa relação com eles, enfim, conversas. E a ideia é a gente desdobrar mais nisso, tá? Então, obrigada. Gente, alguém vai fazer alguma pergunta, colocar alguma questão? Então, declaro encerrada essa Assembleia Geral. Obrigado a todos os participantes. Até a próxima. E, assim que possível, a gente disponibiliza as apresentações e também os vídeos com as falas, né, de quem fez as apresentações. Obrigado, gente. Boa noite.